Muito bom dia, tudo bem? Você sabe que a gente vai falar de inteligência artificial e eu vou trazer muito como a gente olha para os números e para os dados de uma maneira que nos diferencia e nos leva a um mundo melhor em relação ao mundo, em relação a gente, ao nosso trabalho, à nossa profissão. E aí tem uma coisa interessante, tem vários estudos, tem um deles que foi feito quando eles começaram a olhar um monte de juízes e entender o que os juízes estavam dando de sentença no final das suas, como é que chama lá? Quando o juiz termina lá e vai dar se você é culpado ou não. Julgamento, beleza. E aí, a história é que isso é real, tem uma série de livros que falam sobre isso, e que dependendo do horário, o horário influencia no veredito. E que, depois eu passo a referência do livro para vocês, então o horário quando o juiz está com mais fome, mais bravo é o veredito. Tipo agora. Tipo agora. A gente está com fome. E então foi por isso que eu lembrei desse tema, porque eu pensei e falei assim, nossa, inteligência artificial, né, robôs, vão pegar nosso trabalho. Aí eu olhei para o relógio e falei, ixi, não é o melhor horário para falar sobre esse tema. Mas vamos lá. A palestra, esse material está disponível no QR Code. No final, eu mostro ele de novo. O material está aí para ser utilizado. Eu sou Fernando Teixeira. Quero agradecer a todos. Reclamei aqui, a Nath que me convidou e todo o time. Mas o mais importante não é falar sobre quem sou eu, é falar um pouco sobre o tema da inteligência artificial. E eu trouxe esse rapaz aqui, o Harari, um cara muito famoso. Ele escreveu os livros lá, Homo Deus, Sapiens, uma série de livros. E ele fala isso aqui, ele fala o seguinte, o perigo da gente investir muito na inteligência artificial e pouco na consciência humana é que a gente vai poder fortalecer a estupidez natural dos humanos. E eu adorei a última frase aqui do último palestrante que falou sobre conhecer as pessoas. E é por isso que eu trago uma outra que eu inventei, Eu peguei o Harari e coloquei de um outro jeito, que é o seguinte, a oportunidade que a gente vive. Porque hoje nós vivemos um mundo onde a inteligência artificial existe. Ela está em todos os lugares. Então, como é que a gente consegue olhar para ela e entender que existe uma oportunidade de investir na nossa consciência, na nossa inteligência natural, vamos chamar assim, que em conjunto com a inteligência artificial pode nos dar colaboradores, clientes, pessoas mais felizes e um mundo melhor. E eu vou começar desmistificando o que é inteligência artificial, de uma maneira que qualquer um de nós vai poder entender e aplicar daqui para frente. Alguém aqui já assistiu aquele programa Aeroportos? Pode falar a verdade, não é? O que é interessante do programa dos aeroportos é que você está lá assistindo e aí chega uma hora que você começa, você fala, tem coisa na mochila, não tem coisa na mochila, tem coisa na mala, não tem coisa na mala, vai prender. É muito bom, e eles vão te segurando até o final. Mas por que eu trouxe o programa dos aeroportos? Porque nesse programa, tem uma hora que, nesse que eu vi que era o Terminal 3 de Guarulhos, uma hora o jornalista, ele está entrevistando um policial e ele fala assim, nossa, mas você tem uma capacidade muito boa de bater o olho e desconfiar de pessoas. Porque de tanto ele trabalhar ali, ele é bom de bater o olho e falar, ih, ali tem. E o policial pergunta, o jornalista pergunta e o policial fala assim, sei lá, de tanto fazer isso, eu meio que vou acertando aí. E esse é um exemplo de inteligência natural que também serve para explicar a inteligência artificial. Por quê? A gente chama de entradas e saídas. O que são entradas? É tudo aquilo que o nosso cérebro está capturando. Aqui eu tenho a cor, a luz, as pessoas. Quando eu converso com alguém, a forma como essa pessoa me olha, segura a minha mão, o cheiro, o lugar. Tem uma série de informações conscientes, mas tem uma série de informações inconscientes que o meu cérebro está capturando daquela relação que eu tenho com aquela pessoa. O que é uma saída do outro lado? Passou pelo raio-x, abriu a mochila, eu vou chamar de muamba. Tinha muamba ou não tinha muamba? Então o que o nosso cérebro faz? Ele fica o tempo inteiro comparando no nosso passado para falar o seguinte, tem uma série de informações conscientes e inconscientes, e tem uma coisa lá no final que é a saída. Esse meio do caminho é o que a gente chama de algoritmo. Olha que maravilha. Na máquina, a gente chama de algoritmo. Entre nós, eu chamaria de o algoritmo do sexto sentido. Tá? Você conhece uma pessoa e fala, não sei se vai dar certo. Por quê? No passado,
uma série de sinais inconscientes, comparado com experiências que você teve, te falam uma propensão àquele relacionamento dar certo ou dar errado. Todo mundo aprendeu o que é um algoritmo agora, certo? Fácil. Então, aqui a gente coloca num gráfico, só para facilitar. Então, a entrada tem de tudo, ó. Olhar, franzir, como eu conversei com a pessoa. Esse outro seriado, eu gosto de dicas de seriado, Lie to Me. Ele fala que são 10 bilhões de informações que o seu cérebro processa por dia. Você nem está consciente, mas ele está fazendo isso. E ele está comparando lá, tinha muamba ou não. Para quê? Para que eu possa desconfiar das próximas pessoas que eu vou encontrar. Então, esse aqui é o algoritmo do sexto sentido. E isso é usado, gente, em todos os lugares hoje em dia. Na medicina, por exemplo. Então, isso aqui é um exame de imagem. O robô nunca... Não é que o robô ele vai olhar e vai falar, eu acho que isso aqui... A verdade é que muitos médicos, no passado, viram radiografias, exames de imagem e apertaram um diagnóstico. A máquina não raciocina, mas ela compara um monte de diagnóstico que deram com um monte de imagem que está chegando. E ela fala, olha, altas chances de ser isso ou de ser aquilo. Beleza? A gente é muito bom de criar algoritmos. E agora é meio-dia já, né? Quase meio-dia. O que é importante? Aqui quando a gente coloca de novo no sistema, a gente vê que eu tenho 20 mil imagens que foram colocadas, os médicos que deram, e aí se um provável reconhecimento de doenças. Porque o algoritmo vai falar, olha, eu acho que é isso com 95% de assertividade, ou baixa, dependendo de quantas vezes ele já fez essa tarefa na vida dele. Você é um robô? Vamos descobrir se você é um robô agora. É agora que eu vou descobrir quem foi lá pegar um lanchinho, quem não comeu ainda. Quem está com fome só vê muffin. Só tem muffin. Só tem muffin, né? Meio-dia. Quem pulou o café da manhã, então só vê muffin. Mas o que é importante aqui do muffin? Se você olhar, vamos pensar ali as duas primeiras imagens. Imagina você explicando para o computador aquela primeira imagem ali. Você vai explicar como? Tem uma bolinha marrom um pouquinho mais para cá, outra bolinha marrom mais para a direita, uma bolinha mais para baixo, o fundo é meio bege. Agora explica a segunda imagem. Tem uma bolinha marrom mais para a direita, tem uma bolinha marrom mais para a esquerda, tem um fundo meio bege. Então, você explicar para a máquina, ou a forma como a computação era feita antigamente, não é suficiente. Então, o que a máquina faz? Alguém, em algum momento, que maravilha, ficou olhando imagens na internet e apertando um botão dizendo se era cachorro ou muffin. E assim foi criado um sistema de reconhecimento de imagens. Alguém aqui alguma vez entrou em um site, óbvio, e antes de você entrar no site, ele aparece assim, aperte bicicletas. Não tem? Certo? Placas de trânsito. E vocês repararam que é tudo coisa de rua, trânsito, placa, não sei o quê, não sei o quê. Então, parabéns para todos vocês, ou todos nós, que estamos ensinando o carro autônomo do Google a dirigir. Porque é isso que a gente está fazendo. Alguém está lá dizendo o que é aquele objeto. Mas você tem tanto esse modelo de alguém está dizendo, como você também tem um modelo onde ninguém diz para a máquina o que era aquilo, mas ela vai agrupando, ela sozinha, de tanto ela ver imagem de muffin e cachorro, ela começa a agrupar. Olha ali, ó, começou a agrupar nessas bolinhas azuis ou bolinhas vermelhas. Se tiver alguém mais técnico aqui, vai adorar saber que eu dei o nome para isso que é não supervisionado. Porque ninguém disse para a máquina o que era, mas ela sozinha foi juntando e clusterizando as coisas. Qual que é o modelo mais famoso onde a máquina sozinha agrupa as coisas? Até poucos meses atrás, o do lado esquerdo, que é autocompletar um e-mail. Você está escrevendo e-mail e a máquina vai completando para você. Para gringo é a melhor coisa, né? Você vê, esse aqui está terminando com a letra L. E ele põe, looking forward to seeing you. Coisa de gringo. O que é interessante disso é que, o que ela está fazendo a máquina? Ela está trazendo milhões de pessoas que escreveram e-mails antes de você e que quando chega mais para o finalzinho, começou com a letra L, ele já joga o resto da coisa para você. Então não tem um robô atrás espiando e falando, agora é o final do e-mail. Milhões de pessoas fizeram isso antes de você, ele simplesmente está colocando ali. E do lado direito, o famoso ChatGPT e outros que estão vindo como concorrentes. A diferença entre eles é que aqui você tem uma super capacidade de gerar textos. Eu estou gerando textos. Do lado direito,
Só que é mais incrível ainda, mas eu continuo gerando textos por aí. E eu gosto de trazer essa frase do Chris, que é um cara de Harvard, que ele fala: se você educa as pessoas para fazer coisas que a inteligência artificial faz muito bem, você está educando as pessoas para perder para a inteligência artificial. Então o que a gente precisa fazer aqui é procurar formas de fazer coisas diferentes do que o robô vai fazer um dia. Essa história interessante é de uma seguradora. Então vocês imaginem uma seguradora muito grande que decidiu que ela era uma seguradora sem corretores. Então não precisa mais de corretor. Seguro alto. Você vai entrar lá no site e vai comprar faz uma cotação e compra um seguro para o seu carro, tá bom? Esse era o business dessa seguradora. Então eles fizeram um monte de propaganda em tudo que vocês imaginam, Instagram, TV, Rede Globo, sei lá. E as pessoas entravam no site, o que a gente chama de call to action. Você pode fazer uma cotação, fazer uma compra ou ligar no call center, tá bom? Era isso. Qual que era o desafio dessa seguradora? Que com o tempo, 80% das vendas passavam pelo call center. Por que 80% das vendas passavam por aqui? Porque tinha dois casos. Quando eu faço uma cotação, eu posso muitas vezes fazer uma cotação e ligar, eu vejo um número e ligo, ou então o call center me liga. Porque se eu fiz uma cotação e deixei a cotação lá, alguém vai perceber e vai me ligar para fazer esse fechamento. Qual que era o desafio da empresa? 80% passando pelo call center criava um custo de aquisição muito caro. E vocês podem ficar muito calmos, porque eu não vou chegar num robô que matou todo mundo e fez tudo sozinho. Fiquem tranquilos, tá? Mas o que acontece aqui? O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a gente é mais do que um chat GPT. Então, o que a seguradora fez? Ela falou o seguinte: será que eu consigo, assim como no caso do aeroporto, imagina o aeroporto, olhar aqui para as pessoas que estão entrando, imagina que todo mundo aqui está entrando no site. E eu começo a olhar para vocês e desconfiar, falar, aquele ali, aquela ali, esse aqui, aquele ali, vão comprar sem precisar de um atendimento. E aqueles ali, vão precisar mais de atendimento. No começo a gente falou, cara, que não gostava de falar com pessoas. Existe essa pessoa. Existe essa pessoa. E você imagina que eu olho para ele e falo, esse não gosta de falar com pessoa, aquele adora falar com pessoa, esse não gosta, aquele adora. Então o que o algoritmo faz? Igual o cara do aeroporto, ele vai olhar e vai falar, esse vem para cá, esse vai para lá. Olha ali os dois agrupamentos, tá vendo? Então, a partir do momento que você tem os agrupamentos, você decide. Aqueles que não querem telefonemas, a gente não liga para ele, aliás, nem mostra o número do telefone e nem coloca um chatbot na frente dele, porque ele odeia o chatbot. Aqui é o algoritmo desenhado no formato que a gente já viu, né? A gente compara quem comprou sem precisar de um atendimento e quem não comprou desta maneira e personaliza o site, impede as ligações para esse tipo de pessoa. Beleza? E aí, eu quero ver se alguém consegue descobrir aqui. O que são características de pessoas que vão comprar o seguro sem precisar de um atendimento de uma pessoa lá? Quem que compra seguro digital sem precisar de um atendimento? Pensa na cabeça de vocês, quem que é essa pessoa? Você deve estar pensando, é uma pessoa que mora em grandes cidades, é mais jovem, né? Só pode ser esse tipo de pessoa. Então vou te falar, atenção, hein? Quem são as pessoas que compram seguro na internet? São pessoas de uma determinada origem, uma combinação de origem, navegador e resolução. Ou seja, se você veio do Google, o seu navegador de internet era um Safari e a resolução era 1024, você tem altíssimas chances de fazer uma compra de um seguro sem precisar de alguém. Por que eu estou trazendo isso? Lembra da frase do Harari, onde ele fala da consciência? Nós somos de carne e osso e somos intuitivos. A gente gosta de ser intuitivo. Não, óbvio, são pessoas mais jovens. Não, olha aí. Aqui a inteligência artificial está trazendo o quê? Braços biônicos para a gente olhar e falar, nossa, são outras as características que essas pessoas têm. E a partir daí, todas as próximas pessoas que entram no site, você vai separar essas pessoas de acordo com aquelas características. Então vamos lá. Ali as duas barrinhas, 20% mais ou menos de quem entra, são as pessoas com altíssimas chances de converter digitalmente sem precisar de uma pessoa com elas. Separa essas pessoas, não faz ligação, não deixa conversar com ela. E ela vai comprar diretamente digitalmente. O custo de aquisição da empresa cai 50%. E até a satisfação das pessoas, que é o NPS, cresce. Porque afinal de contas, se eu não quero um chatbot, não me ofereça um chatbot. Se eu quero uma pessoa conversando comigo, que é do grupo 3 para frente,
Que bom, coloca essa pessoa falando comigo. Duas conclusões importantes. A participação do call center nas vendas de seguro auto caiu de 80 para 55. E deve ter gente preocupada com isso, mas fiquem tranquilos. E depois um aprendizado que a propensão digital não teve influência de renda ou idade. Eu vou começar com esse primeiro caso, que é o seguinte. Lembra lá do nosso gráfico? O que acontece com essa empresa ao longo do tempo? Ela entende que o que ela fez na verdade... Sabe quando você está no pedágio e tem o sem parar? É isso, ela implementou uma fila do sem parar para quem quer passar direto. E o que ela deixou aqui do lado direito? Uma série de oportunidades, onde ela foi agrupando as pessoas em cima da necessidade de uma conversa. E tem grupos, não é do tipo, eu quero falar ou eu não quero falar. Não, tem células especiais para pessoas que não só querem falar, mas a gente chama de auto-LTV. Tem altas chances de se transformarem em consumidores de alto valor para a empresa. Pessoas que compram mais ou produtos mais caros ou por maior tempo. Então, para estas pessoas, eu dou maior atenção. Para outras pessoas, eu dou menor atenção. Profissionais de marketing chamam isso de, em inglês fica mais bonito, né? Mas é personalização em escala. É isso. É começar a entender as diferenças, mas deixa de ser diferença que a gente intuitivamente acha. E começar a encontrar diferenças que os números e a matemática nos trazem. Para quê? Para que a gente devolva para as pessoas a experiência 1 a 1, que é personalizada com pessoas. Mas a matemática e a estatística vão me ajudar a fazer isso acontecer. O que essa empresa fez depois? Seguro residencial, seguro de vida. Ela foi capaz de gastar menos dinheiro na propaganda e gastar mais dinheiro nas pessoas quando ela entendeu que era melhor ela encontrar esses diferentes agrupamentos de conversa. Quem fala com quem, como, para qual célula, de qual maneira. Resultado, o número de profissionais do call center dobrou, desde o começo da iniciativa. Então, se alguém falar, não, mas a inteligência artificial vai roubar os empregos, dobrou. Você teve mais gente. Por quê? Porque agora as pessoas estão sendo direcionadas. Conversa de um lado, conversa de outro. Onde não tem conversa, não precisa. Onde precisa, qual tipo de conversa. Eles evoluíram para modelos que falam até quais são as palavras que eu sugiro no começo de uma ligação que você use com esta pessoa. Use isto, isto, isto. Que bom! Então você tem braços biônicos que te ajudam até mesmo num vocabulário de uma conversa que você vai ter. E por fim, o retorno do investimento saltou de 3 para 5. Custo de máquina, de pessoas, de computador. O retorno do investimento 5 vezes. E aqui é importante, não é olhar para custo, é olhar para o retorno do investimento. Eu tenho que colocar o custo nos lugares onde vale mais a pena para o dinheiro eu entrar para a empresa. Aqui é só um frame de Martech. A gente diz que a gente usa a inteligência para fazer essa ativação de diversas maneiras. Pode ser no call center, pode ser na mídia, pode ser no CRM. Porque na hora que eu vou mandar um e-mail marketing, é a mesma coisa. Para quem que eu vou mandar? Não dá mais para mandar a mesma mensagem para todo mundo dizendo Black Friday, Dia das Mães, tá? Mas e daí? Dia das Mães para mim é um, para você é outro, para outra pessoa de outro jeito. Então, esta capacidade do entendimento é que é muito importante. E o segundo item, que era o aprendizado de propensão digital não ter influência de renda ou de idade, eu trouxe o famoso ChatGPT. Só para falar que a gente pode ser mais inteligente do que ele. Eu perguntei para ele, quem que compra seguro na internet? Olha a resposta. Jovens urbanos de alta renda que falam inglês? E no fim, o que era? Origem, navegador, resolução, não tinha nada a ver. Então, o estímulo que a gente tem que ter, a nossa mente tem que ser cada vez mais criativa para testar coisas. Ninguém vai saber a resposta. É origem navegador. O que a gente tem que ter? Hipóteses. Eu tenho que ter hipóteses. Será que, pela forma como a pessoa navega, eu consigo separar esse agrupamento e ter um tratamento diferente para ele? Vamos testar. Então, a nossa mente tem que trazer ideias, gerar hipóteses, e a gente faz elas começarem a atuar em nosso favor. Eu trouxe um último exemplo aqui, que é um exemplo de um varejo de rua, e eu queria fazer a seguinte pergunta. O que faz as pessoas comprarem cobertor? Pô, ainda bem que nessa eu não vou sacanear ninguém, né? Então tá bom. Compra de cobertor acontece com o frio. Tá bom. Aí o gráfico. Olha que maravilha. A temperatura caindo, ó, 17, 19, 18, paraná. Comprou e não comprou. E aí? Caiu a temperatura, mudou? Não. Na véspera, o que a matemática nos disse? Se na véspera
a temperatura está abaixo de 15 graus, no dia seguinte vou vender muito cobertor. Então, para a gente fechar, o importante aqui é a gente sair da consciência do inconsciente e trazer a matemática, as hipóteses, a ciência para o nosso dia a dia. Então, no dia seguinte, eu já sei se eu vou colocar mais ou menos dinheiro numa venda de cobertor a partir do aprendizado do algoritmo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom evento a todos. Fernando, muito obrigado.